Bom dia, pessoal. Esse é o webinar imperdível Barracuda Message Archiver 4.0, que é o arquivamento conectado em nuvem, com foco em eficiência e e-discovery. Ok? Nós somos da Bravo Tecnologia. O telefone para contato é esse aí. Precisando de qualquer solução, estamos à disposição. E lembrando que a Barracuda é o maior canal Barracuda Networks do Brasil. E ele é um Barracuda Premier Partner, ok? Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o Barracuda Message Archiver. A gente vai começar a falar sobre tendências de mercado, depois a gente vai falar sobre o produto em si, aí a gente vai entender quais são as perspectivas do mercado e dos clientes, vai falar um pouco do suporte da Barracuda e os próximos passos, que a gente vai falar um pouco de um demo, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, uma constatação. Apesar de e-mail não ser uma aplicação nova, é uma aplicação antiga, então não está no nosso dia a dia, mas é uma aplicação estratégica para qualquer empresa. Qualquer empresa tem e-mail, né? E o volume de e-mail continua aumentando e isso se torna um desafio, né? Por quê? Primeiro que as pessoas começam a guardar e-mails em diversos lugares, no seu servidor de arquivos, no seu computador, como arquivos PST, né? Ou então você está aumentando muito o espaço no seu Exchange, enfim, sempre é um problema, né? Fazendo uma conta aqui, rapidamente, se a gente considerar, esses dados aqui são desse Osterman Research em abril de 2013, né? Com números americanos que não são muito diferentes dos números brasileiros, né? Então, foi feita uma pesquisa e foi constatado que um usuário comum pode chegar a receber 120 e-mails por dia. Se você considerar 500 colaboradores, você vai ter uma média de 60 mil e-mails bons por dia na sua empresa, totalizando 8 gigas. Então, são 8 gigas por dia. Vezes 365, são 22 milhões de e-mails por ano, que dá uma média aí de 3 teras. E se você fizer retenções de 7 anos, dependendo da tua organização, você vai precisar fazer retenções de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, até de 20 anos. Mas considerando aí uma média de 7 anos, a gente está falando de um espaço de armazenar e-mail de 20 teras. Né? Alguém poderia questionar, mas eu estou guardando aqui a maior parte desses 20 teras são e-mails que não importam. Mas sempre no meio de 1 milhão de e-mails que não importam, tem um que você vai precisar resgatar para tentar resgatar uma garantia que você perdeu, enfim. Então, não tem muito jeito, né? Não dá para escolher os e-mails que você vai guardar, né? Daria muito trabalho. Então, o objetivo aí é guardar todos, ok? E isso se torna um desafio, porque você começa a usar uma quantidade muito grande de storage da sua empresa para ficar guardando o e-mail que você vai precisar deles poucas vezes, ok? Então, vamos entender melhor o que arquivamento significa, né? Então, a gente fez essa pergunta aí para diversos tipos de profissionais de TI e profissionais da empresa e teve respostas diferentes. Então, vamos lá. Quando a gente pergunta para o administrador do Exchange o que é arquivamento, ele diz que eu vou pegar a movimentação dos meus e-mails que estão dentro do Exchange e mover para algum outro lugar. Ou, por exemplo, uma pasta gerenciada ou um arquivo PST. Né? Então, para o administrador do Exchange tire o e-mail velho daqui e jogue em outro lugar. Tá? Geralmente um arquivo morto ou arquivo PST. Né? Para o administrador do storage, né? O que é armazenamento para o administrador do storage? Né? É tirar os dados do seu storage e jogar em algum outro lugar. Ou um storage com discos mais lentos, né? Ou fitas, ou nuvem, em algum outro lugar. Assim, tirar também do storage. Né? E para o usuário final, o que é armazenamento? Também ele dá a mesma resposta, né? Os PSTs, né? Seus arquivamentos pessoais. Em algumas empresas até as pessoas colocam os seus Outlooks, os seus e-mails pessoais e salvam os e-mails da empresa no Exchange e e-mails pessoais em arquivos PST, né, dos seus provedores aí particulares. Tá? Então, usuários finais
também tem TSTs de arquivos particulares, ok? Depende aí da empresa, isso pode ser permitido ou não, mas é sempre complicado gerenciar isso aí, né? E para os auditores, gerentes de conformidade e conselho corporativo, aqui a gente está falando de estruturas de empresas mais com foco mais corporativo, mais enterprise, né? Então eles podem também ter outras perspectivas, né, de arquivamento de e-mail, que é com fim de auditoria, com objetivo de conformidade. Ou seja, existem vários objetivos quando você pensa em arquivamento. Então, para cada profissional vai dar resposta diferente. Qual que é a vantagem da Barracuda? Com Barracuda de Archiver, todos esses casos a gente vai poder ajudar, né? Então vamos comentar um pouco mais sobre a diferença entre backup e arquivamento. Então imagine que você tem os dados primários, né? O que é backup? Backup é você tirar, né, colocar em disco, em fita, ou em nuvem, em local remoto, né? Ou esses dois, né? Você ter os dados salvos em algum lugar, né? Repetidas vezes, né? Múltiplos pontos no tempo, tá? Com o objetivo de recuperar contra desastre. Isso é backup, né? Uma cópia de segurança para recuperação contra desastre. Perdi um arquivo, perdi uma informação, restauro o backup. Ok. E eu faço várias vezes o backup no tempo. Então, é como se fossem fotografias que eu vou tirando, né? E aí eu posso manter as últimas 5 fotografias, por exemplo. Ok? Tá? Isso é backup. O que é arquivamento? O arquivamento, o objetivo é diferente. Tá? A informação é movida, né? Então ela é tirada do servidor e ela é movida para algum outro lugar, algum outro meio, né? E esse tempo de armazenamento é configurável. O objetivo aí, né, é busca e recuperação da informação. Se a gente pensar no e-mail, né, rapidamente, pensando no e-mail, imagina que o e-mail é um dado principal, tá? Então eu recebi o e-mail às 10 horas e 5 minutos, tá? Dizendo, vai ter o webinar lá da Bravo Tecnologia. Ok. Aí eu li o e-mail não me interessa mais, eu fui lá e pum, deletei. Quando eu deletei esse e-mail, pergunta, esse e-mail vai para o backup? A resposta é provavelmente não, porque o backup não está rodando toda hora, né? Mas esse e-mail vai para o arquivamento? Sim, vai para o arquivamento, porque o objetivo é a busca e recuperação de toda a informação. Então, qualquer e-mail que vá para cá, ele é arquivado. Tá? Então, o objetivo do arquivamento é manter uma cópia de toda a informação. E o backup não, é tirar uma fotografia no final do dia. Né? Então, um e-mail que veio e foi apagado, não vai estar no backup. Tá? Então, é muito comum, né, as pessoas terem o seguinte problema. Eu preciso recuperar um e-mail. Tá bom, vamos lá no backup. Procura e não acha. E fica sem uma resposta, né? Poxa, por que o e-mail não está lá no backup? É simples, porque o usuário apagou antes da janela de backup. Ele pode ter recebido às 10 da manhã, apagado às 3 da tarde e o backup só roda à noite. Tá? Então, o principal problema de backup de e-mail é que eu não vou ter todos os e-mails aqui. Então, se alguém chegar e perguntar, com o sistema de backup, eu consigo me garantir, por exemplo, de um processo ou recuperar um e-mail garantido? Não consigo, porque o usuário pode deletar um e-mail rapidamente. Tá? Então, esse aqui é o principal objetivo do arquivamento, é guardar todas as informações. Tá? Muito bem. Quais as motivações, né, para você fazer arquivamento de todos os e-mails? Primeiro, né, suporte a litígios. O que significa isso? Então, eu vou contar casos reais sem falar o nome dos clientes. Tá? A gente esteve num banco onde um funcionário trocou e-mail sobre valores de salários com o RH. Né? E o RH, rapidamente acertou, dizendo, não, você vai ter um reajuste do seu salário no mês tal. Ok, o funcionário pegou aquele e-mail, imprimiu, levou embora e deletou. O RH também deletou. Quando o funcionário foi embora 3 anos depois, ele apresentou aquilo, né? Foi um erro do RH, né? Mas ele apresentou aquilo como a única informação que o RH tinha dado. Só que, na verdade, o RH tinha passado aquela informação e logo em seguida ele mandou um e-mail se retratando, dizendo, olha,
desculpa, queira desconsiderar o e-mail anterior, na verdade o seu ajuste é tal, aquilo foi um erro, queira desconsiderar. Então a pessoa, que é o funcionário, estava só com a parte que interessava a ele, né? Que é o e-mail bom. E o RH que errou, e ele falou, não, mas eu errei, depois eu mandei um e-mail onde eu estava me corrigindo e o funcionário falou assim, ok, só que o funcionário só guardou o e-mail que interessava a ele. Então está aí um caso onde o Message Archiver aí conseguiu depois, né, porque já existia na empresa há muitos anos, conseguiu localizar o e-mail rapidamente, e aí do RH se retratando, e aí teve uma base legal para dizer, não, meu amigo funcionário, você está viajando na maionese, não tem nada a ver, foi um erro, foi retratado logo em seguida. Então, o suporte a litígios está aí um exemplo claro que você pode economizar com a empresa. Comentando mais um detalhe, muitas empresas que têm departamento de saque, né, tem problemas porque o usuário, né, por exemplo, uma operadora de TV a cabo, por exemplo, ela são outro caso real, tá? O usuário lá escreveu um e-mail dizendo que a antena não ficou boa ou que mudou o pacote, enfim, e ele ficou de acordo e mandou um e-mail para o saque dizendo estou de acordo com você, etc, etc. Só que esse e-mail se perdeu. Anos depois, aquele usuário entrou no Tribunal de Pequenas Causas dizendo que foi lesado pela empresa, né? E a empresa não tinha o e-mail do próprio usuário se retratando na época porque alguém lá do saque deletou o e-mail, tá? Então, tem muitos casos. Então, se você chegar na tua empresa e precisar dessa ferramenta, fale com o departamento jurídico da sua empresa, né, sobre casos como esse, fale com o RH sobre casos como esse, para justificar, motivar a compra da solução de arquivamento de e-mails para a sua empresa. Tá? Uma outra motivação é a descarga, né, do servidor de e-mail. Simplesmente você tem lá um servidor de e-mail Exchange, está lá no seu servidor, já tem lá um monte de discos, imagine que é um servidor de e-mails local, sei lá, tá com os discos lotados, daí você fala, poxa, vou ter que, ou eu faço uma requisição de um novo servidor de e-mail com mais disco, mais memória, ou eu tenho que dar uma limpada nesses e-mails aqui. E eu sei que tem muito lixo aqui, vou apagar. E aí você começa apagando e-mail antigo. Só quando você apaga e-mail antigo, você entra em conflito com o objetivo de guardar os e-mails bons, né? Então, são conflitantes esses objetivos aqui, né? Outro é o próprio usuário, né, ter que buscar o e-mail. Então, o usuário deletou um e-mail, com o Barracuda Message Archiver, o próprio usuário entra na interface do equipamento, a gente vai mostrar isso hoje, tá? E ele busca o e-mail dele, ele consegue fazer download, ele pode buscar até do telefone celular dele, tá? Requisitos de regulamentação. Como eu comentei, tem alguns negócios, tem alguns business, como por exemplo bancos, em que toda a comunicação com o cliente ela tem que ser armazenada, porque você pode sofrer uma auditoria e a auditoria vai exigir que todas as comunicações por e-mail estejam armazenadas num lugar que o usuário não possa apagar. Tá? Um outro objetivo que é o sonho aí de muitos administradores é você acabar com todos os arquivos PST da empresa. Né? Então, muitas vezes, para você eliminar o espaço em disco, né, do servidor de e-mail, você vai lá e limita as caixas postais. Só que aí os usuários falam, eu preciso manter os e-mails, então eles começam a manter arquivos PST, se for Exchange, ou NSF, se for Lotus Notes. Né? Então, é a mesma coisa, só que em ambientes diferentes, mas enfim, ele mantém. Aí esses arquivos ficam no desktop, o cara perde o desktop, ou perde o notebook, perdeu todo o histórico, ou então pior, salva no servidor de arquivos, aí você tem que ficar fazendo backup de PST. Aí você imagina, eu estou diminuindo o meu servidor de e-mail, né, porque eu estou tirando e-mail antigo, mas eu estou aumentando no servidor de arquivos, porque eu estou salvando os PSTs no servidor de arquivos. E é pior, né? Porque, por exemplo, imagina um e-mail aqui que foi enviado para 10 pessoas. Né? Então, um e-mail que foi enviado para 10 pessoas. No Exchange, ele ocuparia um e-mail só. Quando esse e-mail vira PST, ele vai aparecer nos PSTs das 11 pessoas, dos 10 que receberam e da pessoa que enviou. Então, quando você começa a trabalhar com PST, você acha que está diminuindo o uso de espaço, mas na verdade você está aumentando, porque os e-mails vão se replicando nos diferentes PSTs. Tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, façam as perguntas aí à vontade.
Se a pergunta fizer sentido eu responder na hora, eu respondo. Se ela for muito complexa, eu vou responder no final. Mas façam as suas perguntas aí. Eu espero que vocês entendam, né? Então a ideia do PST, vamos economizar espaço para dentro do PST. Na verdade, você está piorando a situação. Né? Porque um e-mail para 10 pessoas, ele vira 11 e-mails em diferentes PSTs que você, no fundo, está colocando dentro do servidor de arquivos. Né? E aí a resposta do regulador, que tem a ver mais com o regulador, muitas vezes, pode fazer. Né? Então, por exemplo, a Comissão dos Valores Imobiliários pode questionar uma operação de bolsa de valores de uma determinada corretora. E aquilo está registrado no e-mail. Então, a Comissão de Valores Mobiliários pode pedir para uma corretora mandar um e-mail dizendo que aquela operação foi ou não foi, porque o usuário, a corretora, fez alguma coisa que parecia com uma fraude, coisas assim. Tá? Então, vários objetivos aí para arquivamento de e-mails. Muitas vezes, dentro da sua empresa, o próprio gerente de TI talvez fala, não, a gente talvez não precise disso, mas pergunte, né, para outras áreas dentro da empresa se muitas vezes outras áreas podem, entre aspas, pagar a conta do arquivamento de e-mails e isso não ficar uma despesa de TI, porque a gente já viu muito isso, ok? Tá. Prosseguindo, então, o que é o Barracuda Message Archive? É um arquivamento de e-mails conectado à nuvem para eficiência e discovery, né? Então, é um repositório de e-mails centralizado. Então, todos os e-mails velhos, né, e novos vão ser copiados para esse equipamento. Então, eu tenho um formato de hardware aqui, né? Você vê que tem diferentes tamanhos, né? Um appliance, né? Mas também tem a opção de máquina virtual. Então, eu posso colocar isso tanto como máquina virtual como um appliance de hardware aí, ok? Tá? Bom, então o repositório de e-mails é centralizado, é extensível, tá? Então, encheu, tem várias maneiras de aumentar isso. Ele é seguro, está tudo criptografado aqui, ninguém vai poder apagar os e-mails daqui, tá? E ele é pesquisável com muita velocidade, que atinge diversos objetivos, inclusive redução do armazenamento. Então, aquele armazenamento do PST que gera 11 e-mails iguais, aqui você tem uma redução até muito maior. Além de reduzir um e-mail só, ele vai fazer desduplicação e compressão. Então, ele vai reduzir muito mais do que 50 vezes mais que PST, tá? Então, para atender os objetivos de armazenamento, atender os objetivos legais, regulatórios e do negócio em si, que é localizar um e-mail antigo onde um comercial seu prometeu uma determinada condição especial por e-mail, está lá agendado, aí o cliente vai pedir 3 meses depois, não, eu quero que você honre aquilo que você escreveu no e-mail. O cara já pagou o e-mail do Exchange dele, mas está lá o e-mail e ele consegue pesquisar rapidamente, recuperar, fazer o download e mandar para não, meu amigo, o que a gente combinou foi isso aqui, olha o e-mail lá da época que eu mandei para você, tá vendo? Então, também atende objetivos de negócio. Então, é ideal para empresas que estão buscando reduzir os custos de e-mail, armazenamento, aumentar a produtividade dos colaboradores pela pesquisa e atender as necessidades legais e regulamentação. A gente tem aqui uma primeira pergunta do Jair, vou responder aqui. Né? É integrado com o Exchange? Sim. Todas as versões? Como é essa integração? Tem 2 tipos de integração. Tem uma integração que a gente chama de journaling, que aí é independente, serve para qualquer servidor de e-mail, de qualquer fabricante, qualquer versão. Tá? A não ser que seja um servidor de e-mail muito ruim, né, que não tenha a função de journaling, aí eu não vou conseguir fazer via journaling, mas tem outras maneiras de fazer também. Tá? Mas também, por exemplo, no caso do Exchange, eu crio uma conta especial lá no Exchange e eu faço uma integração via MAP. Tá? Então, com o Exchange, respondendo a sua pergunta, eu faço journaling ou MAP. Tá? Com outros servidores de e-mail, eu tenho outras técnicas aí. Tá? Como é feito o backup de um servidor externo? Rodrigo, Zimbra, tá aqui. Zimbra tem suporte? Tem suporte sim, Marcos. De que maneira seria? De uma maneira parecida, journaling ou integração IMAP ou POP, tá? Aí tem várias técnicas, tá? Mas dá para integrar com qualquer servidor de e-mail. Rodrigo, eu não entendi sua pergunta. Como foi feito o backup de um servidor externo? Se você puder depois reformular a pergunta, eu respondo. Tá? Vou continuar aqui, depois eu volto às perguntas. Então, vamos ver agora
o valor para os clientes, né? Primeiro, ele é fácil de comprar. Então, todas as funcionalidades que a gente falar já estão incorporadas, né? Onde que o Barracuda diferencia um produto? É pelo tamanho. Tá? A gente vai ver no final aqui os diferentes tamanhos. Uma outra subscrição adicional é caso você queira estender o armazenamento do e-mail para a nuvem. Então imagina, você pode ter o e-mail, o arquivamento de e-mail aqui, e aí você, eu preciso estender isso. Então você pode estender isso para um storage externo ou para um backup em nuvem, tá? Você também pode fazer o backup do seu archiver, tá? Então, se você imaginar que você fez o arquivamento do e-mail e o cara deletou no Exchange, o seu e-mail só está aqui. Então, às vezes, você tem que fazer o backup do seu archiver, tá? Para ter, né? Ou ter 2 archivers em HA. Então, tem várias opções e eu consigo estender isso para a nuvem da Barracuda, né? Nossas contas de e-mail ficam no servidor de e-mail hospedado em uma empresa ativas. Não tem problema nenhum, Rodrigo. O que a gente pode fazer, ou a gente pode colocar esse, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos para você. Se você tiver o Message Archiver dentro do seu data center interno na sua empresa, você faz o journaling do seu servidor de e-mail nativas para a sua empresa. Você pode ter esse appliance em formato virtual, por exemplo, rodando numa Amazon, por exemplo. Tá? Então tem diversas opções físicos e virtual e nuvem dessa opção aqui, ok? Vou continuar aqui, espero ter respondido a sua pergunta. Ele é fácil de implementar, então vamos lá aqui. Primeiro, como é que é armazenado o e-mail aqui dentro? Ele é armazenado no formato padrão EML, tá? Então significa, quando eu pego o e-mail e coloco aqui, eu estou preservando. Eu não estou que eu estou dando um forward do e-mail do usuário aqui para um outro usuário aqui, não. Eu pego o e-mail no formato EML, então eu preservo a data do e-mail, quem enviou, quem recebeu, intacto. Então se amanhã eu quiser entregar um e-mail, ele vem exatamente até com a data original que ele foi enviado, tá? Tudo é preservado aí, tá? A migração é direta para outras soluções via EML ou PST. Então eu posso importar ou exportar os e-mails aqui dentro para ver qualquer solução e qualquer solução, né? Usando os formatos EML e PST. E a comunicação? Pode ser SMTP, POP, IMAP, MAP, journaling, pode ser qualquer tipo de comunicação. Tá? O importante é que eu consigo me comunicar com esses caras via qualquer protocolo e eu mando os arquivos nos formatos padrões EML ou PST. Ok? Então, tem aqui uma declaração do administrador da Millennium Tecnologia que ele diz que é ridiculamente simples. E ele fala, Barracuda, por favor, mantenha assim. E é simples mesmo. E a gente vai comentar isso no final. A implementação completa, típica, é em um dia. Eu vou mostrar as páginas de configuração para vocês verem lá no demo as diversas opções de integração quando a gente estiver lá, ok? Outra característica é não ficar dependente da nuvem. Né? Tem alguns administradores que, por redução de custos, moveram, né, seus e-mails para a nuvem. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Cara, e se alguém apertar o botão errado lá na Microsoft? O que vai acontecer com meus e-mails? Vou perder tudo? Eu queria estar isso em algum lugar. Então você pode, né, criar lá um Cloud Relay, né, que fica na nuvem da Barracuda, pegar todos os e-mails do Office 365 ou do Google Apps e migrar para um Message Archiver, que pode ficar na tua empresa ou pode ficar numa nuvem qualquer. Tá? Mas é uma outra nuvem. Tá? Então você não fica dependente do seu único provedor. Então, para cada e-mail que entra e sai lá do seu Google Apps, do seu Office 365, você vai ter uma cópia desse e-mail tudo automático na nuvem. Tá? Muito simples, você consegue fazer isso também. Tá? O arquivamento conectado em nuvem funciona assim. Né? Então eu tenho o Message Archiver aqui e eu falo assim, caramba, eu estou com medo, se eu perder esse appliance físico ou virtual dentro da minha empresa, eu perdi o Message Archiver. Então eu preciso ter uma backup do meu archiver. Né? Então eu tenho lá uma opção muito simples, chamada Cloud Storage, que eu consigo fazer o Mirror ou o Rotate. O que é o Mirror? Todos os dados aqui são espelhados na nuvem da Barracuda. Outra opção que é o Rotate, que é mover dados antigos para a nuvem da Barracuda. Então eu não preciso ter um equipamento tão grande aqui. Se eu quero, por exemplo, manter 10 anos, eu consigo manter os últimos 7 anos aqui e os 3 anos
mais recentes aqui. Então eu não preciso comprar um equipamento tão grande aqui. Okay? Tá? Então tem várias opções de backup e rotate, né, que é mover os dados mais antigos para a nuvem para reduzir custo e aumentar a confiança que eu vou ter. Né? Então, recapitulando, o Archiver vai arquivar todos os e-mails. Então, eu vou poder apagar lá do Exchange. Então, eu vou ter um só aqui. Se eu perder essa caixa, apaguei do Exchange, perdi essa caixa, eu perco o meu e-mail arquivado, eu perco o meu histórico. Então, é interessante você fazer um espelhamento do seu Message Archiver na nuvem. Tá? Joel, o Exchange também teria as pastas públicas de e-mail. Ele faria também esse arquivamento? Sim. Joel, todos os e-mails que entram, que saem, internos e externos, ou entrantes e saintes, tudo é arquivado. O journaling de qualquer servidor de e-mail, ele copia qualquer e-mail que entre e que sai do servidor. Mesmo que o cara pague 1 segundo depois de receber, já está arquivado. Tá? Então, por exemplo, para fraude, isso é muito interessante. Alguém manda lá um e-mail. Manda um boleto daquele jeito, meu amigo. Aí o cara vai lá, deleta o e-mail, né? Ele fala, cara, não me manda mais e-mail. Ainda bem que eu apaguei, o backup não vai pegar à noite. Né? Mas, pô, não manda mais e-mail aqui, senão vão descobrir nossa jogada. Né? Imagina o cara falando isso. Dançou, porque o e-mail já está lá no Message Archiver, mesmo que ele apagou 3 segundos depois a auditoria passa e vai pegar esse cara aí fazendo falcatrua. Então, é uma ferramenta muito interessante. Se sua empresa lida com dados financeiros de clientes, é muito interessante porque você inibe aí inibe as falcatruas aí, né? E pode pegar aí os responsáveis, ok? Continuando, né? Escalabilidade. Então, encher um equipamento, o que eu faço, né? Seja físico ou seja virtual, eu consigo empilhar equipamentos, né? Como assim empilhar? Eu consigo colocar regras e aí dados, por exemplo, de certas caixas postais vão para cá e dados de certas outras caixas postais vão para cá. A própria Barracuda, o suporte da Barracuda faz a migração. Então, por exemplo, você tem lá a AZ aqui, encheu, antes de encher, lógico, né? Entra em contato com a Bravo, né? Vou precisar de mais um Barracuda. Isso daqui há 3 anos, né? Vou precisar de mais um Barracuda porque encheu lá meu antigo. Beleza. A gente coloca lá, instala, a gente abre um chamado na Barracuda e fala, Barracuda, mova todos os e-mails de M até Z para o segundo Barracuda e cria uma regra aqui. As caixas postais que começam com A vão ser aqui, né, de A até M, e de N até Z vão ficar aqui embaixo. Então, isso aí por exemplo, uma regra aí que eu consigo configurar. E aí os dois Barracudas vão conseguir funcionar bem, você vai ter até mais performance aí, né? Então, se a empresa cresceu o número de e-mails, ganha performance porque você tem mais processamento para atender. E uma outra característica, né? Quem tem estruturas de ambiente muito complexas, né? Com servidores de e-mail espalhados em múltiplas localidades, a gente já fez projetos com Message Archivers, né? Associados, todos integrados, né? Mas associados ligados em diferentes locais. Né? Então, se você tem lá uma rede de servidores Exchange, a gente pode criar uma rede de Message Archivers, né? Todos integrados, né? Em múltiplas localidades para ter os benefícios aí de estar mais perto do seu servidor. E a busca, né? Nesse caso que eu tenho, imagina que eu tenho e-mail em localidades diferentes e e-mails antigos que já só estão na nuvem da Barracuda. Não tem problema, a busca é federada. Procurou o e-mail aqui, ele não precisa ficar procurando aonde está o e-mail, se está aqui, se está aqui ou se está aqui. Ele traz uma resposta integrada de isso, por exemplo, eu procurei um e-mail com a garantia da cafeteira que eu comprei semana passada. Só que eu já comprei cafeteira em 2013, em 2011 e 2009. Então ele vai trazer e-mail de 2013, 2011 e 2009. De repente, em 2013 vai pegar daqui porque eu estava aqui. Em 2009 vai pegar daqui porque o e-mail foi armazenado aqui. E em 2009 só está na nuvem da Barracuda, ele pega aqui, mas em 1 segundo você vai ver os 3 e-mails aqui. Tá? Eu vou demonstrar isso na prática aí, né? O Geraldo, essa solução pode ser conjugada a storage? Excelente pergunta. Os Barracudas Message Archives, ele já vem com o storage principal incorporado. Então, quando eu compro fisicamente, eu já tenho os discos aqui
que são discos de baixo custo com alta disponibilidade. Deu algum defeito, a Barracuda troca esse disco rapidamente. Isso é o appliance físico. Eu também tenho isso no formato de appliance virtual. Como appliance virtual, ele vai ter um storage, então vai ocupar espaço no seu storage como uma máquina virtual qualquer ocuparia. Tá? Agora, se eu encher isso, eu tenho a opção de estender para storage ou fazer backup em storage. Tá? Então eu tenho todas essas possibilidades. E fazer backup em nuvem também. Geraldo, espero ter respondido sua pergunta. Se não ficou claro, pode fazer a pergunta novamente que a gente volta a responder. Tá? Ok, prosseguindo. Redução de custo de storage. Então, como eu disse, né, lembra a história do PST. Né? Quando eu mando um PST para 10 pessoas, quando eu mando um e-mail para 10 pessoas, se depois desse e-mail, depois de um ano, vir um PST, esse e-mail é copiado 11 vezes. Então você está ocupando um espaço gigantesco no teu storage de file server. Tá? Como é que funciona isso dentro do Barracuda Message Archive? Primeiro, né, que o mesmo e-mail ele só vai ocupar uma instância. Né? E cada e-mail ele pode ser comprimido ou deduplicado por bloco, enfim, eu posso ter vários níveis de redução aqui. Então aqui ele está dando exemplos de nível de redução que eu consigo chegar até 50% aí, né? Considerando tanto a remoção de múltiplos itens, né, que é a deduplicação, e a compressão, né, dos diversos dados aí. Tá? Então eu consigo reduções, aqui são dados reais de um cliente, onde eu consigo reduções aí de tipicamente 50%. Okay? Esse talvez seja um benefício que muitas pessoas, quando tem esse problema, falam, eu preciso disso. Né? Imagine então a empresa, como eu já disse, né, que ela tem lá um servidor de e-mail, o e-mail vai crescendo, 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 chega uma hora que o seu servidor de e-mail ficou muito grande, preciso limitar a caixa postal. Limita a caixa postal. O usuário, por sua vez, fala assim, eu preciso manter aquele e-mail antigo. Então ele começa a fazer PST. Aí você fala, bom, beleza, o PST não pode ficar no desktop, porque se o desktop tem problema, eu perdi o PST, perdi o e-mail do cara. Vou mover o PST para o meu servidor de arquivo e vou fazer backup do meu servidor de arquivo. Então a informação começa a ficar em múltiplos lugares, né? E começa a gastar um espaço muito grande. Né? Então o que você consegue fazer, né, com o PST? Eliminação do risco. Então se a gente vai eliminar os PSTs. Né? Então eu tenho ferramentas, né, eu vou comentar um pouco aqui, que chama PST-I, que é o PST Enterprise, que ele vai fazer um discovery na minha rede de todos os PSTs que podem estar em pendrives, notebooks, desktops, servidores de arquivo, onde tiver. Ele vai achar todos os PSTs. Aí ele vai tentar estabelecer de quem é aquele PST. Se o PST é do próprio usuário que está naquele computador, ele consegue deduzir isso e ele fala, beleza, o PST que foi encontrado na máquina do Roberto é do Roberto mesmo, beleza, vou considerar que é do Roberto. Tem regras para isso. Por quê? Porque você pode imaginar o caso de alguém que fez um backup do PST de um usuário, por exemplo, o usuário está lá com o PST na máquina dele, eu vou fazer uma faxina na minha máquina. Guarda o meu PST aí no seu desktop. Aí ele põe um pendrive e manda para o outro cara lá. O PST não é do outro cara, é dele. Mas o PST está andando pela empresa. Né? Então, você não pode chegar e falar, se o PST está na minha máquina, ele é meu. Pode ser que seja de outro usuário. Então, o Barracuda vai conseguir identificar com 99% de certeza, senão ele não importa, ele vai considerar a identidade real daquele PST. Então ele vai considerar a identidade real e vai importar o PST, né, para o banco de dados do Barracuda Message Archive. Então, os múltiplos PSTs, então lembra que eu falei, né? Imagina que a empresa tenha 10 pessoas, né? Então uma pessoa mandou para os outros 9. Então, se eu tiver 10 PSTs, um e-mail lá foi copiado 10 vezes. Então, quando eu importar os 10 PSTs desses 10 usuários, né, esse e-mail que antes estava ocupando 10, ele vai ocupar só um espaço de um e-mail aqui dentro do Barracuda Message Archive. E aí você vai poder simplesmente apagar os PSTs antigos, porque todos os e-mails antigos no formato de PST, eles vão estar aqui dentro do Message Archive. Né? Uma outra característica bem interessante que a gente já viu funcionar na empresa foi o seguinte, tinha um diretor financeiro na empresa, então imagina que a empresa tem 3 funcionários, um diretor comercial, um diretor administrativo e um diretor financeiro. Só tem esses 3, tá? E aí o diretor financeiro guardava o PST no desktop dele. Aliás, no notebook dele. E o notebook foi roubado. Isso acontece, né? E foi embora o PST. E ele falou assim, cara, tô ferrado. Tinha lá dentro do PST um monte de e-mails importantes
para as finanças da empresa, né? Só que como eram os 3 diretores, eles tinham uma mania, né, comum essa mania, né, de toda vez que eles mandavam um e-mail, recebiam um e-mail, copiavam alguém ou encaminhavam para alguém, que eram sócios, né? Então eles viviam copiando. Então, os outros PSTs aqui tinham praticamente 90% dos e-mails do PST perdido. Quando a gente importou os 2 PSTs, o terceiro usuário conseguiu recuperar 90% dos e-mails que ele achou que nunca mais ia recuperar, né? Então, é como se fosse mágica, né? Lógico, eu não consigo garantir que todos os e-mails vão voltar, mas eu posso salvar muita coisa que com só PST seria muito difícil de recuperar ou muito difícil de achar. Lembrando que os PSTs estando aqui, eu consigo buscar eles muito rapidamente, em questão de milissegundos, tá? Como eu vou demonstrar aqui, tá? Vamos ver aqui algumas perguntas aqui, né? Se eu tenho os arquivos do PST salvos em formato de backup, consigo importar? Perfeitamente. Você consegue importar e tem ferramentas da Barracuda que vão sair procurando os PSTs, criar uma lista, criar um job e pode automatizar esse processo 100%. Tá? Você talvez nem precise fazer nada, simplesmente apertar um botão que ele sai procurando. Tá? Ok. Obrigado, Francisco. Joel Panoff, o Appliance vem com quanto de espaço padrão? Tem diferentes modelos com diferentes espaços. A gente responde isso ao longo do webinar, ok? No final a gente vai ter. Wilson, vamos ter uma visão de console admin? Sim. Sim, a gente vai... Ok, minha pergunta é como ele indexa. Eu vou demonstrar, fazer buscas por esses padrões que você está falando para você ver na prática como é que ele é. A gente vai ver isso daqui a pouco, aguarde. Tá? Vamos continuar. O acesso, né? Então como é que o usuário... Lembra, o objetivo é o usuário acessar. Então vamos lá, estou lá no meu Outlook, vi o e-mail lá de um negócio, resolvi o problema, fui lá e pum, deletei aquele e-mail. O e-mail sumiu, certo? Não, é errado. Quando você tem o Barracuda Message Archive, o e-mail já está no archive. E aqui você vai conseguir ver numa interface muito simples todos os e-mails arquivados aqui. Então, você procura aqui teu e-mail de trabalho que está no Exchange e embaixo está lá todos os e-mails que você tinha visto. A visão é como se eu estivesse vendo um PST aqui, nesse modelo, tá? Né? É uma das maneiras de ver, tem outras, tá? É como se tivesse um PST, tá? Mas não é. Eu estou vendo um banco de dados dentro do Message Archive. Então eu não vou precisar mais apelar para PST. Uma outra característica é que se eu configurar o Message Archive para ser acessível fora da empresa, eu consigo acessar fora da empresa. Né? Então essa pasta aqui, né, com o Outlook Anywhere eu consigo acessar e essa parte aqui eu consigo configurar para acessar fora da empresa também. Ok? Tá? Então isso aqui é uma interface muito familiar e os usuários têm acesso a todos os e-mails aqui, sem usar tanto espaço quanto o PST. Ok? Eu não falei, vou voltar aqui rapidamente no slide. Também existe, né, só falar sobre o PST, os riscos de perda, né, como o notebook roubado, ou vazamento de informação. Então o funcionário foi embora, faz um PST, né? Então, como a empresa tem que permitir PST para guardar e-mail antigo por causa do problema de espaço, o funcionário vai embora, é um vendedor, ele foi lá, pega um backup de todos os e-mails dele, joga no PST, joga no pendrive, vai embora, vai com todos os e-mails dele embora no formato PST. Essa é a principal forma da maneira de um colaborador, antes de sair da empresa, roubar a informação, é simplesmente fazer um backup do PST dele. Tá? Então, você pode colocar políticas de segurança para eliminar o PST da empresa, né? E não deixar que nenhum funcionário cria o PST, passa a usar o Message Archive e cria regras de como que os usuários vão poder ler ou fazer download do arquivo. Então, você pode dar regra para o usuário poder ler o e-mail, mas não consegue baixar os e-mails do Message Archive. Ok? Continuando, já falamos aqui. O acesso fácil também para usuários móveis. Então, tem a app para Android e para iOS, que acessa diretamente a interface do Message Archive. Então, com essas interfaces aqui, você consegue em segundos achar qualquer e-mail de anos. Tá? Detalhe, quando o usuário acessa, ele só enxerga o e-mail enviado de e para ele, ou enviado de e para qualquer um. Tá? Então ele não vai ver todos os e-mails. Um administrador consegue ver todos. Um gerente consegue ver os e-mails da equipe dele, por exemplo. Mas um usuário típico, ele só vê os e-mails de e para ele mesmo. Tá? Então é muito rápido, né? E mesmo se eu não tiver acesso ao servidor de e-mail, eu consigo
vamos supor que tem uma política que não pode acessar o servidor de e-mail, mas o archiver pode, então o cara da rua vai conseguir acessar os e-mails, todos os e-mails dele na rua. Ele, né, não só os antigos, mas todos. Ele não vai conseguir responder os e-mails, mas ele vai conseguir pelo menos ler, né, os e-mails. Então dá muita opção aí de segurança, né? Como é que é a autenticação do usuário, né? Respondendo mais uma pergunta, né? A autenticação pode ser feita por diversas maneiras. Tipicamente é uma integração LDAP. Então eu consigo integrar o AD. Então o usuário lá, por exemplo, como é que os usuários recuperam os e-mails? Pelo próprio Outlook ou pela interface do Barracuda? A resposta, viu, Jair, é pelos dois. Então o próprio usuário no Outlook, ele vai ver lá os e-mails antigos, ele pode procurar. Ou ele pode acessar a interface web do Barracuda e fazer uma pesquisa lá. E ele vai ver só os e-mails dele. Como que ele entra na interface web do Barracuda? Ele coloca o endereço do usuário do AD dele e a senha do AD dele. Tem single sign-on, tá? Então eu espero ter respondido suas duas perguntas aqui, ok? Vamos lá, vamos fazer as perguntas aí, que está muito legal as perguntas de vocês, tá? Pode mandar ver. E-Discovery. Então esse talvez seja o principal objetivo, né? Se eu estou armazenando, eu quero procurar e eu quero procurar rápido. Então, como eu já disse, eu tenho integração de AD e LDAP. Então a auditoria pode entrar e fazer a busca em qualquer e-mail de qualquer usuário por um assunto crítico ou alguma coisa, né? Eu posso fazer busca por qualquer campo, né? Componente, a gente vai fazer algumas buscas aqui, né? Eu tenho um log de auditoria detalhado. Então imagine o seguinte, imagine que alguém vai lá, né? Vou dar um exemplo de uma fraude que aconteceu dentro de um banco, tá? Olha só. Vamos lá, é complicada a história. Um fraudador emitiu um boleto falso. Né? E a informação foi para o Message Archive. E aí ele descobriu, depois que tinha o Message Archive, ele falou, vou perder meu emprego. Pois é, ele chamou o administrador de e-mail e falou assim, cara, eu preciso que você apague um e-mail do Message Archive. O cara, não, eu não vou fazer isso, vou perder meu emprego. Cara, eu te dou uma quantia de dinheiro X. Ele fez um suborno para o funcionário de administrador de e-mail. Aí o funcionário de e-mail falou assim, tá bom, por esse valor eu topo. Aí o funcionário de administrador entrou no Message Archiver, foi lá, criou uma política de retenção dizendo assim, se a expressão tiver emita boleto falso no corpo, a retenção não é de 10 anos, é de apenas 5 dias. Então aquele e-mail com aquela característica, a retenção máxima era 5 dias. Então, aquele e-mail lá que o cara tinha feito há uma semana ou duas, foi apagado. Porque o cara foi lá e alterou a política de retenção. Ok? Não sei, se vocês não estiverem entendendo, pode fazer pergunta que eu explico de novo. Aí o que aconteceu? Sumiu o e-mail. Anos depois, a auditoria veio e localizou uma fraude com um boleto falso. Foi tentar descobrir quem foi que enviou. Correu. Vamos lá no Message Archive. Foi no Message Archive e não achou nada. Aí ele foi nos arquivos de log e descobriu que aquele administrador de e-mail tinha feito uma regra tipo, apague boleto falso. Então, como ele fez isso, ele foi chamado, os caras deram um aperto nele, o cara confessou e entregou outro cara. Tá? Então, isso acontece dentro das empresas, né? Infelizmente. Essa é uma ferramenta que você tem para garantir que não vai acontecer isso dentro da sua empresa. Se você falar isso para o dono da empresa, se a empresa for pequena, ou para um administrador financeiro, ou RH, ou um administrativo, eles vão gostar muito dessa solução. Essa solução ela é comprada pelo profissional de TI, mas ela é muito comprada também pelo profissional não de TI, porque é armazenamento da informação mesmo. Tá? Okay? Pode fazer suas perguntas aí, eu vou continuar. Então eu tenho essa auditoria aí, então todas as configurações que foram alteradas, vai ficar registrado, isso não consegue se apagar. Tá? E aí, as conformidades eu já disse, eu posso ter políticas baseadas, alerta de conteúdo baseado em política. Então, por exemplo, todo e-mail que tiver a palavra lista de clientes, todo e-mail que tiver a expressão lista de clientes, cria um relatório e manda no final do dia para o CSO, que é o cara de segurança. Todo o e-mail que tiver a expressão aumento de salário, né, manda no final um relatório
manda para o diretor de RH. Então eu consigo ter relatórios, né, de alertas de conteúdo. Então, conforme os conteúdos que estão circulando entre os e-mails, eu posso mandar isso. Muitos donos de empresa adoram isso, né? Eu já vi até, são casos reais, eu tenho que comentar. Um dono de empresa que colocou lá o nome dele, né? Toda vez que falarem o meu nome, eu quero receber um e-mail. Então o dono ficou feliz, porque toda vez que alguém comentava alguma coisa dele, ele recebia um e-mail. Né? Então tem de tudo, o cliente manda, a gente obedece e fornece. Né? Então eu posso ter políticas de alertas, né? Ou políticas de retenção. As políticas de retenção, tipo, a política de retenção eu vou armazenar dados de diretoria por 10 anos, da gerência por 5 anos, do RH por 20 anos, e se tiver a palavra saque por 7 anos. Entendeu? Então eu posso criar políticas de retenção baseada em informações de qualquer data, integrado ao AD, grupos do AD, etc. Tá? Ok? Então, como eu disse, né, a retenção ela pode ser baseada em tempo, né? Então, diretoria 10 anos, gerência 5 anos, custódia, né? Então, se tiver certas expressões no conteúdo ou combinação desses, como eu já falei, eu vou manter por mais tempo. Eu posso pegar essas retenções, criar buscas. Então, eu faço uma busca com critério, fiz uma busca. Pô, esse aí é um critério legal. Eu quero fazer retenção dos e-mails desse tipo de busca por 7 anos. Então, eu posso pegar uma busca salva e criar uma retenção baseada naquela busca salva. Tá? E eu posso ter armazenagem legal. Por exemplo, a auditoria entra e ela fala assim, não, agora, a partir de agora eu quero armazenar todos os e-mails que tem a expressão boleto falso, né? Ou boleto picareta, ou boleto forjado. Então, pega essas 3 expressões e a auditoria um poder maior, ninguém pode apagar essas regras de retenções que a auditoria fez. Tá? É interessante isso também. Tá? Bom, Rodrigo Ramos, o prazo de retenção do log. O prazo de retenção do log de alterações, então o log de auditoria, ele é infinito. Não tem, ele só para quando o equipamento lotar. Enquanto tiver espaço no equipamento, ele está armazenando o log de retenção de auditoria. O log dos e-mails, você cria as regras conforme você queira. Então, e-mail de estagiário, menos, e-mail com certos conteúdos, menos, e-mail mais importantes, mais. Aí você escolhe as pessoas, grupos de conteúdo e cria suas diversas políticas de retenção. Espero ter respondido a sua pergunta, Rodrigo. Qualquer coisa, volta a formular, tá? Bom, aqui um gráfico que todo mundo queria ver, que é os modelos. Existem hoje 7 modelos. Esses modelos têm à disposição tanto como appliance físico, como appliance virtual, que eu consigo rodar tanto em Hyper-V quanto em VMware, quanto em cloud, que eu consigo rodar no Azure. Tá? Então, Azure, VMware, Hyper-V e físico. Tá? São 4 opções. Os 7 modelos têm nas 4 opções. Tá? Então, perguntas. Eu quero fazer um cluster de um 450 físico local com 400 virtual numa outra localidade. Posso? Pode. Eu quero estender o meu 350 na minha localidade 1 para um 350 na Azure. Posso. Tá? Então, pode tudo. Tá? Aqui tem os espaços utilizáveis e a sugestão de número de usuários. Por que sugestão? Eu tenho uma empresa que tem 500 usuários, mas a minha armazenagem, veja, a capacidade utilizável aqui, eu tenho que considerar uma série de duplicação. Se eu tomar todos os seus PSTs, tá? Pode ter um valor de, por exemplo, 8 teras, mas pode ser que depois de duplicar, caiba em 4 teras. A experiência da gente diz que, geralmente, com as deduplicações, soma todo o seu espaço em disco, divide por 2, é o tamanho recomendável para você. Isso numa visão geral. Tá? A gente pode fazer vocês podem fazer um POC baixando uma versão virtual, depois eu ensino como vocês podem baixar, instala no seu ambiente, configura, é muito fácil e começa a usar. Tá? Eu vou ensinar a fazer isso aí, como baixar um demo da Barracuda. Tá? Se vocês baixarem os modelos 150, 350 e 450, a licença para 30 dias vem praticamente na hora. Se for acima de 650, a gente vai ter que entrar em contato com a Bravo, que a gente vai entrar em contato lá com o pessoal da Barracuda para
precisa de uma aprovação manual, licenças acima de 650, mas até 450 é automático, tá? Ok? Então, prometo no final fazer tanto uma visão da interface quanto mostrar como baixar um demo, ok? Então, aqui, né, o resumo, né, então pensem que é um repositório de todos os e-mails recebidos ou enviados, que eu posso estender para a nuvem ou para outros equipamentos, é seguro, é pesquisável com muitas velocidades e atende o objetivo de redução de armazenamento do Exchange ou do seu storage, atende os objetivos legais, atende objetivos regulatórios e atende objetivos de negócio. Então, muita gente na tua empresa pode gostar da solução. Tá? Ideal para empresas que estão buscando reduzir custos de e-mail e armazenamento. Tá? Então, Exchange menor, o pessoal já vai poder deletar o e-mail, depois que ele vai encontrar o e-mail de archive, o teu Exchange vai ficar muito mais leve, o teu storage muito mais leve. Aumentar a produtividade dos colaboradores, que eles vão fazer buscas muito mais rápidas em muito mais e-mails. E atender as necessidades legais de regulamentação. Tá? Então é uma ferramenta aí que resolve muitos problemas. Tá? Aqui a perspectiva do cliente. Né? Então, primeiro, né, você pode ficar tranquilo, é uma solução largamente utilizada, tem milhares de equipamentos instalados, milhões de caixas postais, dezenas de bilhões de mensagens armazenadas, múltiplos petabytes de dados aí em milhares de appliances instalados em todo o mundo, tá? Em clientes muito grandes. Okay? Message Archive aprovado pelos clientes. Depois vocês podem abaixar aí essa apresentação. Depois eu digo como abaixar a apresentação. Né? Vou mandar um e-mail para vocês com detalhes, tá? De como abaixar. Esse webinar está sendo gravado, então vocês vão poder ouvir esse webinar ou passar esse webinar para outras pessoas assistirem. Vai estar na página principal da Bravo. Vocês vão ver esse webinar lá na frente, Message Archive, para conseguir ver de qualquer browser. Tá? Bom, então aqui estão... visão de alguns clientes, né? E aqui agora a gente vai começar então efetivamente, né, o demo. Eu vou abrir então agora, como é que eu vou acessar esse demo, é um demo público, qualquer um pode acessar, o usuário é guest e a senha em branco. E eu vou fazer buscas específicas aqui, né, para mostrar, né, então essa base aqui desse arquivo tem mais ou menos 500 mil de e-mails, e vocês vão ver o tempo de resposta para essas expressões aqui que eu coloquei. Vocês podem depois acessar e fazer qualquer expressão, tá? Eu vou, então, agora compartilhar minha tela. Ok? Um minuto. Eu já carreguei o troço. Opa, está conectando. Tela cheia, tela 2. Então, vocês devem estar vendo a minha tela 2 aí. Agora deixa eu abrir um browser novo e mover aqui para a tela 2, que eu acho que vocês estão vendo. Eu estou com muita tela aberta aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Todos estão vendo a tela aí, pessoal? archiver.barracuda.com. Tá? Eu vou até aumentar aqui um pouco e vou dar um F11. Ok, todo mundo está vendo? Beleza. Então, acesse então, como eu disse, tá? É archiver.barracuda.com, http, Esse aqui é o link, tá? Então, eu vou... que agora o link está aparecendo na outra tela. Desculpa, na tela de bate-papo está aparecendo o link, depois vocês anotam, eu escrevi lá. Bom, acessou o Barracuda, usuário guest senha em branco, dou login. Tá? Pode ser que o equipamento demore para responder, tá? Ok? Bom, então está aí a tela do equipamento, então eu tenho dados, né, de e-mails que entraram no total, na data de hoje, na hora, e-mails que entraram, que saíram, apontamentos, contatos, distribution lists, note tasks, tá? Tudo integrado com o Exchange aqui. Aí ele está mostrando aqui alguns dados de performance, algumas reduções, como eu mostrei para você, ó, 50% mais ou menos, tá? Algumas políticas, então eu posso criar políticas específicas. Então, e-mail com a palavra lista de clientes. Então ele vai mostrando aqui quantos e-mails na data de hoje, etc, etc. Ou essas estatísticas específicas aqui, tá?
status da assinatura, aqui um gráfico que eu vejo de hora em hora os e-mails internos, entrantes, saintes e internos, tá? E aqui as diversas políticas aqui, ok? Tá? Então isso aqui é a tela principal do Barracuda. Eu vou fazer um search aqui, e como eu falei, eu vou... um minuto. Eu vou fazer a busca por aqueles critérios. Então eu estou entrando aqui no Barracuda, fiz um search, ele está buscando aqui a base de e-mails e achou 558.101 e-mails aqui no cantinho, tá vendo? Ok? Estão enxergando aqui? Ok. Então eu vou fazer a busca agora pela expressão 1199439. Eu vou fazer por uma palavra muito específica para vocês terem uma ideia da performance, tá? Então, 500 mil de e-mails, pronto, achou. Então aqui ele achou 22 e-mails em 500 mil nessa velocidade. Por que é tão rápido? Porque está tudo indexado. Todas as palavras já estão indexadas. Então, vou usar outra expressão aqui. Você não está vendo? E agora, estão vendo ou não? Ah, tá. Então eu vou fazer de novo. É que eu tinha uma colinha aqui. Peraí, deixa eu abrir minha colinha aqui. Um minuto só. Eu mudei minha colinha e acabou desligando a tela. Horário de trabalho. Um minuto só, pessoal. Tá aqui. Então eu vou fazer a busca novamente. Vou fazer por outro termo. Depois eu volto nesse aqui. Eu vou buscar por HBS Juni 14, tá? Então vamos lá. 500 mil de e-mails. 1, 2, 3 segundos. Ele achou 18 e-mails com essa expressão. Inclusive, se tiver nos anexos, ele acha também, tá? Vou fazer outra pesquisa aqui como... eu quero um e-mail que tenha a palavra fiesta e a palavra Mexican. Vou dar o search, hein? Search. Pronto. 39 e-mail, 500 mil, tá? Mas peraí. Onde que ele achou? Vamos pegar um e-mail aqui e vamos ver os detalhes, tá? Estão vendo aí? Vou abrir aqui. Aí eu estou vendo o conteúdo do e-mail, vou dar um Ctrl F em fiesta. Está aqui a palavra fiesta. Tá? Tá aqui mais ou menos no meio do e-mail, duas ocorrências. Tá? É uma ocorrência só, aliás. E Mexican. Mexican. Está aqui também uma palavra, né? Nesse e-mail enorme aqui, ele pegou essas duas palavras. Tá? Então, vocês podem fazer pesquisas pelo termo que você desejar, tá? Clicou aqui, ele abre o e-mail aqui, você consegue ver de onde veio, qual a data, para onde vai, e consegue fazer o download do e-mail. Tá? Então vem o download do e-mail, e aí você consegue abrir o e-mail no seu Outlook e encaminhar para quem você quiser. Tá? Ok? Então, tudo aqui é muito simples. Tá? É muito tranquilo. Tá? Deu para ver aí, pessoal? Ficou legal? Ficou legal? Deu para ver, pessoal? Foi legal? Foi muito rápido? Ok. Beleza. Bom, respondendo algumas perguntas, né? Eu vou fazer uma pesquisa peraí. Eu vou mostrar aqui os PSTs, tá? Então, muito bem. Como é que os PSTs ficam armazenados? Então, imagina que eu sou um usuário, né? Então, eu vou entrar aqui, vou ver todos os meus e-mails, vou entrar aqui os meus PSTs e eu vou ver uma lista de PSTs. Então, eu posso entrar aqui num PST e ver todos os e-mails aqui com todas as pastas daquele PST. Como se fosse um banco de dados, tá? Cada usuário vai ver, não é que ele está vendo o PST que ele importou. Se eu importei e-mails de diferentes usuários, eu estou vendo aqui os e-mails dos diferentes usuários aqui, tá? Ok?
Tá? Então, estou entrando aqui numa pasta, deixa eu... Peraí, me atrapalhado aqui. Peraí que eu estou atrapalhado aqui. Oh, caramba. É como a tela é tamanho diferente, eu não estou conseguindo ver. Mas eu quero que vocês acessem, então, o archiver.barracuda.com e acessem os e-mails aí que vocês podem ver. Bom, tá aqui, ó. Agora eu consigo. Aqui aquelas pastas estão vazias, tá? Então, nessa pasta aqui eu estou vendo os e-mails. Tem muitas pastas vazias aqui, por isso que eu não estava achando, tá? Muito bem. Eu consigo fazer um search, por exemplo, então vamos colocar lá, Fiesta and Mexican, tá? Eu faço um search, ó, não achou nada. Mexican, search, achou os e-mails aqui, ok? Tá? Eu também posso fazer buscas avançadas, então eu posso usar múltiplos critérios. Então, eu posso ter um e-mail from contain wall, o e-mail attachment name é igual a nota fiscal.mf e assim por diante, tá? E aí eu posso mudar as regras aqui e fazer as buscas, ok? Tá? Como você quiser. Volto aqui para o Basic, né? Uma vez que eu fiz o critério, né? Então, buscando pelo, como eu busquei antes, buscar pelo 1199439, ok? Fazer a busca aqui. Buscou 22 e-mails, né? Eu consigo ter aqui um critério de salvar, né? Aqui eu não vou conseguir fazer, mas eu tenho um critério de salvar o search, né? E aí os meus saved searches, eles ficam aqui, ó. Tá? Então eu posso criar vários searches, salvar eles, e quando eu precisar buscar, por exemplo, eu quero buscar e-mails que na mensagem inteira contém financial e no campo to contém Enron. Então eu vou fazer esse search aqui. Ó. Pá. Fez o search. Aqui ele não achou, ele já achou em certos PSTs. Tá? Ele procurou os PSTs e achou nos PSTs. Ok? Enfim, é muito fácil a interface. Né? Convido vocês a acessar isso aqui e fazer as buscas. Tá? Uma outra pergunta foi em relação às fontes. Então, aqui eu posso configurar fontes SMTP. Tá? Então, eu faço com que o seu servidor envie via SMTP. Eu consigo integrar com Exchange. Então, eu crio uma conta lá de um subusuário que tem acesso a todos os e-mails, integro, então tudo que tiver no Exchange vem para cá. Eu consigo importar o PST, eu tenho uma interface aqui de importar PST, então eu posso procurar aqui, ou eu posso criar um PST Collector, que é uma ferramenta, tá? Que descobre automaticamente os PSTs. Tá? Então eu posso criar um diretório de importação, né? Enfim, eu tenho diversas maneiras de importar aqui. Tá? Eu posso ter um share, então eu crio aqui um share e falo para o usuário, digita aí, /sp, pst drop e joga o seu PST aí dentro que ele vai para o Barracuda. Tá? Automático. Tá? Então tem diversas maneiras de importar PST. Journaling. Tem uma pergunta aqui. Como eu faço para restaurar um desses e-mails para o meu Outlook? Tá? Eu vou terminar o journaling e eu repito aí para você, Wilson. Tá? Então eu crio contas de journaling no seu sistema de e-mail. Esse é o método preferido. Coloca aqui e ele faz buscas via POP ou via IMAP e vai baixando. Então, a sua conta de journaling, que qualquer servidor de e-mail tem, vai armazenando todos os e-mails, né? E aí o Barracuda vai, a cada 30 segundos, limpando essa conta, baixando e armazenando e indexando aqui. Tá? É simples assim. Tá? E eu consigo até integrar com o GroupWise. Tá? Quem já ouviu falar em GroupWise, a gente tem um cliente
e comprou, porque ele teve que migrar GroupWise, então ele migrou o GroupWise para o Message Archiver, depois migrou para a Exchange. Tá? Então ele usou a ferramenta para migrar e depois usou a ferramenta para armazenar e-mail. Tá? Respondendo à pergunta do Wilson, né? Ó, Wilson, vamos fazer uma demonstração aqui, tá? Então eu vou aqui no Search. Aí eu vou pegar, vamos supor que eu já tenho uma busca salva. Eu quero que pegue as mensagens que tem Stock Trading 10.000. Tá? Ok? Que tem Stock Trading, mas não tem a 10.000. Tá? Então vamos dar um search aqui. Ó, tá aqui o search. Tá? Ok? Aquele search está pesquisando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deve ter dado algum problema de via web. Peraí, vamos lá, fazer o search novamente. Deve ter dado algum problema de web. Vamos pegar esse caso aqui para não... Como é uma máquina que fica na internet, pode ser que ela esteja... Opa, apareceu aqui. Vou pegar esse e-mail aqui, ó. Então, se eu pego esse e-mail aqui, isso aqui eu posso ligar ou desligar, tá? Eu faço o download. Quando eu faço o download, ele vem com formato ML. Se eu clico no e-mail, ele já abre dentro do meu. E aí eu consigo encaminhar para vocês. Tá? Eu consigo encaminhar para um usuário qualquer. Tá? Ok? Beleza? Tranquilo, né? Fácil. Tá? Então, essa interface que vocês estão vendo aqui, né, o auditor vai ver todos os e-mails e o usuário só vai ver os e-mails dele. Tá? Fiquem à vontade para acessar, é basicamente isso, é a velocidade, download, etc. Eu vou dar agora aqui, sair, e eu vou entrar agora no site para mostrar para vocês o caminho para vocês fazerem um download, né, de um POC. Tá? Então é um caminho um pouco complicado, então preste atenção. Né? www.barracuda.com, ok? Então entra no site da Barracuda. Entrou no site da Barracuda, tá? Entrou no site da Barracuda, clica em produtos. E aí procura lá o Message Archiver, tá? Esse PST Enterprise é o cara que vai sair pesquisando, a gente não falou nele ainda, mas ele é o cara que sai procurando PST em tudo quanto é lugar e joga automaticamente dentro do Message Archiver. Tá? Ele automatiza a operação de achar e eliminar todos os PSTs e jogar aqui dentro. Tá? Mas vamos lá, Message Archiver. Entrei no Message Archiver. Tá? Aí está mostrando a cara dele aqui, aí você muda aqui para Virtual Appliance. Mudou para Virtual Appliance, aí você clica em Free Eval Unit. Então, entra no Message Archiver, muda para Virtual Appliance e clica em Free Eval Unit. Aí vai aparecer esse formato aqui. Aí vocês preenchem aqui com seus dados, tá? Aqui, como que vocês acharam? Então, tira, vem aqui e você coloca Other e coloca aqui, Reseller, só para os caras saberem lá, Reseller Bravo Tecnologia, tá? Vocês colocando Reseller Bravo Tecnologia, até o modelo 450, 150, 350, 450, vem automático, tá? Vem automaticamente o POC, tá? Para vocês, tá? Então preencha seus dados aqui, coloca aqui, Reseller Bravo Tecnologia, escolha o modelo até 450, faz o download e aí você pode colocar, né, o Message Archiver para Hyper-V ou para VMware dentro da sua empresa, tá? Se tiver dúvida, manda um e-mail para mim, tá? Eu vou escrever, entra lá no Fale Conosco, manda um Fale Conosco para mim que eu tiro a sua dúvida aí, ok? Tá? Eu vou voltar aqui só para vocês ficar claro o caminho, tá? Então, entra no site da Barracuda, vai em Produtos, Message Archiver, ok? Entra no site da Barracuda, Produtos, Message Archiver, muda para Virtual Appliance, importante isso, senão eles
iriam mandar um equipamento físico para vocês, mas eles não vão mandar, porque tem o problema da alfândega do Brasil, tá? Muda para Virtual Appliance, tá? Lembrando que tem para Azure e já tem agora para Amazon, tá? Novidade, tá? Nem estava sabendo. Apareceu hoje, tá? Virtual Appliance, então clicou em Virtual Appliance, Free Eval Unit, tá? E aí vocês preenchem aqui, lembrando de colocar aqui embaixo, ó. Ops. Tem que mudar para Other. E aqui muda para Reseller Bravo Tecnologia, tá? Então o americano vai lá e já vai liberar, tá? Ok? Tá? Bom, voltando então para a apresentação. Um minuto só. Minha outra tela aqui apagou. Voltando aqui para a apresentação, eu vou agora para as últimas perguntas, né, e respostas que ficaram, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Aqui são os dados para vocês entrarem em contato com a Bravo Tecnologia, pelo site, por e-mail, por telefone, a opção 5 é comercial, tá? Manda um e-mail então para roberto@bravotecnologia.com.br, vocês vão mandar um e-mail direto para mim, tá? Aqui tem as redes sociais. Aqui, se você clicar aqui é o slide share, você já tem disponível essa apresentação lá, só clicar no slide share, você pode fazer. Eu vou falar um pouco das soluções. A gente atua com Riverbed, o Organization. Você precisa acelerar matriz com filiais e data center. Steelhead, excelente solução. Toda a linha Dell, tanto de segurança, com o Next Generation Firewall e o Wireless Seguro Sonic Point, como servidores de storage. Tá? Ok? VMware, também completo. VMware vSphere, que é para virtualização de servidores. Horizon, que é virtualização de desktops. VirtualSun, que é virtualização de storage. Kaspersky, tá? Excelente antivírus, ótimo custo, estamos vendendo muito, tá? Inclusive tem para virtualização, reduz utilização de CPU em máquinas virtuais, tá? Ok? E as soluções da Barracuda, o Message Archiver que você acabou de ver, tem o backup em disco em nuvem da Barracuda e tem o Spamfire. São os 3 produtos mais vendidos da Barracuda aí. E para complementar, o Symantec, que agora chama Veritas, Backup Exec 15, né? A solução Barracuda é somente em appliance. Quem quiser software, a gente oferece o Veritas Backup 15. Pessoal, é isso aí. Alguma dúvida aí? Mais alguma dúvida? Eu queria o feedback de vocês. O que vocês acharam da apresentação? Foi boa? Foi longa? Foi curta? O som estava bom? Estava ruim? Recomendações, sugestões, gostaram? Falei muito, falei pouco? Ok. Todas as dúvidas tiradas? Ok. Estou vendo aí as respostas de vocês. Então, recapitulando, acessem aí, tá? Acessem aí o demo, façam, tá aqui o demo, tá? E acessem o site da Barracuda, tá? Né? Em produtos, Message Archiver, muda para Virtual Appliance para fazer a avaliação. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Eu garanto para vocês que se vocês fizerem o download do POC, lembra que o POC dura 30 dias, mas se vocês se organizarem, fazerem um POC, configurar lá, qualquer dúvida eu ajudo, mostrem isso para as pessoas legais, RH, dentro da empresa, que eles vão ver, cara, isso é sensacional, e vocês vão conseguir colocar essa ferramenta. A gente tem vendido muito por esses critérios aí, tá bom? Bom, é isso, nenhuma pergunta a mais, eu agradeço aí, vejo vocês então daqui a 2 semanas com a próxima apresentação. Tá ok? Muito obrigado, uma boa tarde e uma boa semana para vocês todos. Obrigado, até logo.